Vocês ouviram a polêmica da escala 6x1 ou 4x3? Isso está em discussão lá em Brasília, O que você acha de tudo isso? Você é a favor da mudança ou não? A nossa equipe foi até as ruas de Curitiba, porque essa polêmica tomou conta do Brasil. E o curitibano, o que será que ele acha? O que as pessoas pensam do assunto? Você vai ter uma grande surpresa com a opinião da maioria, hein? A reportagem é da Lady Di, Daiane Teodoro. O projeto, que ganhou as redes sociais nos últimos dias, já atingiu um número de parlamentares o suficiente para a tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição foi encabeçada pela deputada Érica Hilton, de São Paulo. E a ideia é alterar o atual regime de trabalho, que consiste em 6 dias trabalhados por uma folga, para 4 dias de trabalho e 3 de descanso, diminuindo a carga horária de 44 para 36 horas semanais. Em países como a Suécia e Reino Unido, essa escala de 4x3 já foi adotada e, na prática, tem produzido bons resultados. Mas e por aqui? O que será que as pessoas pensam sobre o regime atual e a possibilidade dessa alteração? Nós viemos às ruas para descobrir. Seria bom para descanso, mas eu acho que isso afetaria muito no financeiro das pessoas que trabalham com comissionamento. Tem muita gente que trabalha com comissionamento, tem o comissionamento muito mais alto que o valor do salário fixo, e isso vai afetar bastante na comissão das pessoas. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Por um lado é bom, mas tem as suas duas partes. Tipo, a gente fica assim, sabe, meio querendo. É uma boa ideia e ao mesmo tempo pensando também, e se abaixo o salário, entendeu? Porque tipo, o salário já não é aquela coisa. Aí se diminuir mais também complica, né? Teria mais tempo, né? Caso tipo, eu saia de casa e não consigo arrumar a casa por causa do tempo, que daí um dia de descanso já não ajuda muito. Daí tendo essa mudança de 2 dias de folga ali, já tem um planejamento mais tipo, no fim de semana para descansar. Na mudança do salário já é uma questão maior, assim, que daí já dificulta um pouco, que daí descansar mais, mas só que você precisa do dinheiro, entendeu? Daí, nesse quesito, questão do dinheiro, eu prefiro o dinheiro do que o descanso. Em conversa com esta socióloga, a profissional relembrou que a atual escala de 6x1 vem desde a época da Revolução Industrial e que no Brasil ela foi implementada em 1945 com o presidente Getúlio Vargas. Ele era conhecido como o pai dos pobres, pai dos trabalhadores, porque ele oficializa a carteira de trabalho e ele dá também benefícios aos trabalhadores. Um deles é 6 dias, né, da semana. Então a gente vem dessa história, né, do 6x1, né, 6 dias trabalhando, 1 dia de folga. Mas a especialista também salientou que de lá para cá muita coisa mudou e que infelizmente na atualidade a realidade de muitos não permite um tempo de descanso digno ou um lazer de qualidade. É fato que hoje em dia as pessoas estão cansadas, elas chegam ali no sábado e falam assim, nossa, eu estou exaurida. Ela não tem coragem de ir no shopping no final de semana, ela não quer passear com o filho, nem para as compras, nem para o lazer ela vai. Então, com mais tempo não diria nem de repouso, mas mais tempo em casa e menos tempo trabalhando, né, é possível sim você sair no final de semana, você gastar com lazer e tudo mais. Pensando por este lado, para ela é positiva a ideia de se trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. Mas o que acontece, conforme este advogado trabalhista, é que ainda hoje há outras formas e escalas de trabalho possíveis, que precisam ser pensadas caso haja a aprovação para esta alteração do regime trabalhista na Constituição Federal. Atualmente a gente pode ter um 6x1, pode ter um 5x2, pode ter escalas diferenciadas de trabalho por conta de determinadas atividades. Então, por exemplo, o 12x36, que é para vigilância, segurança, escalas de 14x14, que é para quem trabalha em plataformas de petróleo. Então, veja, eu mudar isso vai impactar toda uma estrutura hoje já existente. Por exemplo, você precisa de um remédio, mas a farmácia vai funcionar só de segunda a quarta. Você precisa ir para o hospital, mas o hospital vai estar fechado porque não faz mais 24/7. É impossível. Existem serviços que obrigatoriamente precisam ter esse tipo de atividade. Ou você não vai mais comprar pão, por exemplo, aos domingos. A forma é como que vai se operacionalizar isso. E se é viável, principalmente pensando no pequeno e microempregador. E como é que a pessoa que está empregando esse trabalhador, como é que ele vai bancar esse custo?
Porque se precisa de trabalhador ali trabalha 44 horas para produzir 10, e se ele vai ficar menos tempo, quem vai produzir o que falta? Essa é uma reflexão. A outra reflexão que eu acho que vale a pena é qual vai ser o papel do poder público nesse sentido. Ele vai facilitar para os empreendedores, ele vai tirar algum tipo de tributo, ele vai tirar cargas tributárias, ele vai tirar encargos trabalhistas, porque senão fica muito caro para esse trabalhador.